Olá, meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui para termos um estudo sobre a palavra do Senhor. Vamos examinar mais um tema bíblico. Hoje nós vamos entrar nas profecias bíblicas. Como sempre, nós começamos com o carro-chefe das profecias que nós conhecemos por Daniel capítulo 2, né? Que através dessa profecia nós vamos entender todas as outras profecias. E o tema desse estudo é o gigante e a montanha. Nós vamos falar da visão que o rei Nabucodonosor teve do capítulo 2 do livro de Daniel. Na teologia existe uma frase que os teólogos costumam usar que chama-se assim, ampliação, aliás, repetição e ampliação. É quando você estuda um tema, principalmente nas profecias, que esse tema ele se repete em outra profecia. Só que quando ele se repete, ele se amplia. Então as informações que faltam na primeira parte da profecia, você entende em outra profecia que está falando do mesmo evento, só que com mais detalhes. Então é assim que funciona a profecia. E é o que nós vamos ver a partir de hoje. Hoje nós vamos ver aquilo que vai se repetir em outra profecia. Né? Por exemplo, Daniel 2 se repete em Daniel 7. Só que se amplia a profecia, nós temos mais detalhes. Daniel 7 se repete em Daniel 8, com muito mais detalhes. E assim sucessivamente. Muito bem, então nós vamos começar com Daniel 2. Se você tiver sua Bíblia, eu não vou ler os textos na sua íntegra, mas partes dele que são mais importantes para nós. E você pode ler na sua casa todo o capítulo de Daniel 2. Então aqui nós estamos no ano 603 antes de Cristo, ou seja, no sexto século antes de Cristo. Daniel e os seus companheiros acabaram de se graduar na escola babilônica e pertencem à classe agora dos caldeus. Então acontece um evento de proporções mundiais. Né? Para a época do profeta, eles nem imaginavam, né? De proporção mundial. Nabucodonosor, enquanto dorme, ele tem um sonho assustador que o aflige. Aí a gente pode pensar assim, teria o rei feito uma refeição pesada, mal digerida? Porque dizem que quando você dorme e você tem sonhos ruins, sonhos estranhos, a impressão que dá é que você não teve uma boa alimentação à noite. Não foi esse o caso do rei. Porque lá em Babilônia a sociedade considerava os sonhos como mensagens divinas. Era o que eles entendiam lá, era uma cidade muito mística. Não é? Então Daniel 2 começa assim. Vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: Olha, eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E eu queria saber esse sonho. Só que para saber, eu estou preocupado. Eu não sei o que eu sonhei. Eu sei o que eu sonhei, foi algo muito importante, mas eu não sei o que eu sonhei. Em uma tradução literal desse capítulo, principalmente desse versículo, o verso 3 diz assim: Meu coração bate pelo conhecimento desse sonho. Eu quero muito saber o que foi que eu sonhei. Se Nabucodonosor não consegue se lembrar do contexto, do conteúdo, como pode saber que era algo tão importante? Interessante. A palavra sonho, ele estava bem perturbado e preocupado porque a palavra sonho ocorre no plural, sonhos. Olha o que diz
continuando no texto, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem quais lhe foram os sonhos. Ou seja, o sonho que o rei teve se repetiu várias vezes. Então, por isso que ele sentiu a necessidade de conhecer o sonho, por causa dessa repetição. Imagine se você sonhasse a noite inteira com apenas um sonho várias vezes. Você ia acordar preocupado. Imagine se você se esquecesse desse sonho, mas você soubesse que o sonho, você teve o sonho e que ele é muito importante. É isso que aconteceu. Então nós vemos aqui o sobrenatural por trás do sonho. Se o rei sonhou várias vezes o mesmo sonho, o que foi que fez o rei se esquecer? Ora, por que o rei se esqueceu? Irmãos, foi Deus que fez o rei se esquecer. Sabe por que foi Deus que fez o rei se esquecer? Porque foi Deus quem deu o sonho. Porque Deus tinha um propósito na vida do rei, e o propósito maior de Deus era se revelar para os babilônicos ali, porque dentro de Babilônia tinha o seu povo. Ali estava Sadraque, Mesaque, Abdenego e o próprio profeta Daniel. Os babilônicos, eles consideravam o ato de esquecer-se de um sonho como um sinal de que ele possuía origem divina. Sonho é esquecer origem divina. E se o sonho era esquecido, era sinal de que os deuses, eles estavam zangados com o rei, ou com quem sonhou. E agora só uma revelação do alto poderia revelar o sonho. Mas um Deus zangado, eles imaginavam, não morava com os homens. Olha que impressionante. Um rei, um Deus zangado não morava com os homens. Nós vamos entender isso, que significa esse não morava com os homens. Os caldeus disseram então ao rei, ô rei, fala pra gente o sonho. Se você contar o sonho, a gente dá a interpretação. Mas aí ficaria fácil, não é? Então o que é mais difícil? Eu contar o sonho para você e você interpretar, ou eu chegar para você e falar assim, olha, eu tive um sonho, só que eu não me lembro do sonho. Eu quero que você fale o que eu sonhei, adivinhe o que eu sonhei, mais eu quero a interpretação. Entenderam? Então Deus é muito inteligente. Deus deu o sonho, fez o rei se esquecer. Para quando alguém interpretasse o sonho, o rei viesse à memória o sonho, e então o rei pudesse confiar naquela pessoa que estaria dando a interpretação. E foi isso que aconteceu. Então o rei faz um decreto. Respondeu o rei, uma coisa é certa, se vocês não me fizerem saber o sonho e a interpretação, serão despedaçados. O rei ali faz um decreto de morte contra aqueles sábios, os caldeus. Condenados à morte sem estarem lá. Agora entra em cena, é interessante, os três jovens judeus, hebreus e o próprio Daniel. Ora, eles foram condenados à morte, mas eles não estavam lá quando o rei chamou os sábios. Olha o que diz Daniel 2, versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Buscaram primeiro a eles. Mas por que eles não estavam lá? O que eles têm a ver com isso? Porque Nabucodonosor sabia que esses hebreus, principalmente Daniel, era profeta. Só que um profeta para um babilônico, eles não chamavam de profeta, chamavam de sábio. E como os sábios de Babilônia eram tidos por sábios, então Daniel era também um sábio, mas Daniel era um profeta. Claro, um homem muito sábio, mas era assim que eles entendiam. Agora vem uma oração por um segredo. A fúria do rei, ela é respondida pelo profeta com sabedoria e bom senso. Daniel, ele já estava inspirado por Deus no momento em que ele foi se apresentar diante do rei. Olha aqui Daniel 2, versículo 16, o que Daniel fala para o rei. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Rei, calma, me dê um tempo, que eu vou para casa agora, eu vou orar ao meu Deus, e o meu Deus vai dar a interpretação. Depois eu venho e falo com você. Então toda a oração, ela espera uma resposta da parte de Deus. Então Daniel 2,19 diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. O caso do rei foi revelado completamente a Daniel.
Daniel não precisou de dados do sonho do rei. O Daniel não perguntou para o rei: ô rei, me dá uma linha aí de raciocínio. O que você consegue se lembrar desse sonho? Me dá uma palhinha que aí o resto eu deixa comigo. Não, Daniel não precisou disso. O profeta de Deus não precisa disso. Deus se encarrega de fazer tudo e mostrar tudo para o profeta. No capítulo 2, versículo 20 a 23, continuando, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem remove reis, estabelece reis. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e me fizeste saber o caso do rei. Eu fiz um resumo aqui do versículo 20 até o 23, as partes principais. Então o que Daniel está dizendo aqui? Rei, ele iria dizer para o rei depois, quem controla tudo é Deus. Deus, ele sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Ele sabe quem é para a nossa linguagem de hoje, ele sabe quem é o presidente do Brasil, quem é o presidente dos Estados Unidos. Ele sabe quem são todos esses grandes homens. E ele permitiu que eles estivessem lá. Se ele não permitisse, eles não estariam lá. Então, Deus, meus irmãos, ele tem o controle de tudo. O que parece que está tudo bagunçado, parece que está tudo sem controle. Não, tudo está no controle. E vou dizer para você, vai piorar. Por quê? Porque as profecias dizem que vai piorar. Para que Jesus venha e leve a cabo todo o governo humano e tome conta desse nosso planeta. E seja ele o nosso governante, o nosso rei, o nosso presidente. E em breve isso vai acontecer, chamado um reino de justiça. Não é isso? Nós esperamos por isso. Daniel aqui foi um tipo de Cristo, sabe por quê? Porque o rei mandou matar eles, e todos os sábios, e Daniel sabia disso. Então Daniel ficou preocupado, poxa, por que é tão duro o decreto do rei? Aí o Arioque explicou o caso para ele. Então Daniel podia simplesmente livrar ele e os seus amigos. Olha, a gente tem a interpretação. A gente vai falar para o rei o que o rei sonhou e a interpretação. Mas não, olha o que ele disse. Por isso que nós sabemos que ele foi um tipo de Cristo, assim como Moisés. Daniel 2,24 diz: por isso Daniel foi ter com Arioque, entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Olha, não mates os sábios da Babilônia. Aqueles sábios eram inimigos de Deus. Eles eram pagãos, eles não estavam nem aí para o povo de Deus. Oprimiam o povo de Deus. E agora Daniel intercede por eles. Porque Daniel aqui foi um tipo de Cristo. Não é? Ele intercedeu para que eles não morressem. E devido a isso, aqueles sábios não morreram. Não morreram. Então, a surpresa do rei. Daniel 2,26 respondeu o rei e disse a Daniel assim: rapaz, vou falar na minha língua que está em Daniel 2,26 para que nós possamos entender. Você pode fazer saber o que eu vi no sonho? E mais, me dá a interpretação. Você sabe o que você acabou de falar? Porque veja bem, os decretos dos reis não voltavam atrás. Se Daniel vacilasse ali na interpretação, em adivinhar o que o rei sonhou e na interpretação, Daniel ia ser morto e os sábios também. Olha a responsabilidade do profeta, não é? Então Daniel, interessante que o rei falou para Daniel: você pode me fazer revelar? Só que aí Daniel desvia a atenção do rei sobre ele para quem revelou isso a Daniel. Daniel 2,27 diz: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige realmente, nem encantadores, nem mago, nem astrólogo o podem revelar ao rei, nem eu posso, né? Em outras palavras. Mas há um Deus no céu, rei, o qual revela mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então essa profecia se estende do reinado de Babilônia, ali do Império Neobabilônico, da época de Nabucodonosor, até o fim dos tempos.
O sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Olha que firmeza na palavra do profeta. Eu vou falar para você. Daniel revela até mesmo o que o rei havia pensado antes de dormir, então foi muito mais além isso. Olha a importância disso, como Deus é maravilhoso. Daniel, ele falou para o rei até mesmo o que o rei pensou antes de dormir. Olha o que ele diz, versículo 29 e 30. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Ou seja, o que vai acontecer depois do teu reino? Porque tu pensavas que o teu reino seria eterno. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas que para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua cabeça. Então ele falou para o rei, você estava pensando o que iria ser o seu reino depois de você, o que iria acontecer se o teu reino ia ser eterno ou não. Você estava preocupado com o seu reino. Então agora vem o sonho. Ele começa a falar para o rei no versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Então imagine o rei naquele momento, o Espírito Santo fazendo com que o rei começasse a se lembrar. Rei, você estava diante no sonho de uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de você, e a sua aparência era terrível. Acredito que imediatamente o rei já se lembrou dessa estátua. E o rei fica impressionado ali. Aí Daniel começa a falar das divisões da estátua. Porque não é uma estátua comum. Era diferente. Daniel capítulo 2, 32 e 33, ele começa a falar das divisões da estátua. Rei, a cabeça dessa estátua era do fino ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas eram de ferro. Os pés e artelhos, que eram dedos, eram misturados de ferro e barro. Essa foi a visão que você teve. Isso que você sonhou. Agora vem a intervenção de uma pedra. Essa pedra que é importante. Daniel 2, 34 e 35 diz, quando você estava olhando essa estátua, com a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, os pés misturados de ferro e barro, veio uma estátua, você viu uma pedra. Uma pedra, ela foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras, no estio, e o vento os levou. E dele não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande montanha e encheu toda a terra. Que sonho impressionante! O sonho de uma estátua que começa com os metais, o metal mais precioso, e termina em ferro e barro. Que impressionante. E essa pedra, quando vem cortada sem auxílio de mãos, nós sabemos que vem do céu, ela cai não na cabeça da estátua, nem no peito, nem no ventre, nem nas pernas, mas nos pés. E quando essa pedra bate nos pés, toda a estátua é esmiuçada, ela desaparece, mas a pedra enche toda a terra. Todo o planeta Terra. É impressionante. Então esse sonho tem duas fases. A primeira fase, tu, ó rei, estava vendo, que descreve a estátua da cabeça aos pés. E a segunda fase do sonho, estavas olhando. Apresenta a destruição da estátua por uma pedra que se torna em grande montanha. A linguagem da visão. Ela era clara ao rei. Quando o Daniel começou a falar isso, hoje nós temos aqueles que têm contato pela primeira vez nesse assunto, acha estranho. Mas a linguagem da visão era clara para o rei. Sabe por quê? No Oriente Médio, na época, se usava a estátua de um ser humano para representar o destino do mundo. Então o rei sabia o que significava aquilo ali. O número 4 também tinha significado, que é a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e barro.
Então o rei sabia também desses 4 metais. Eram usados pelos babilônicos para medir as dimensões da terra, o número 4. O sonho tinha 2 ordens. A primeira, uma ordem terrestre dos metais, através da estátua. A segunda ordem, ordem celestial, da pedra. A pedra, ela está fora da estátua. A estátua representa, nós vamos ver que são os reinos humanos. E a pedra, ela está fora da estátua. Ela destrói a estátua. Então representa um outro reino, um reino eterno, que nós vamos ver depois no outro vídeo o que significa. Daniel 2,36 diz: Rei, esse é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Rei, você sonhou com isso. Imagine agora o rei se ajeitando no trono ali, falando, bom, se ele adivinhou o que eu sonhei, e o Espírito Santo fez o rei se lembrar, bom, a interpretação o rei não vai desconfiar. Olha, o mais difícil ele conseguiu, agora o rei vai ficar assistir de camarote a interpretação. Daniel 2, 37 e 38, você resumiu o versículo, diz: Tu és a cabeça de ouro, rei. A cabeça de ouro é você. Quando o Daniel fala a cabeça de ouro é você, não está falando que a cabeça de ouro representa propriamente o rei Nabucodonosor. Não, está mostrando o reino dele. Ó, Nabucodonosor, Babilônia é a cabeça de ouro. O teu reino é a cabeça de ouro. Por ele ser o rei de Babilônia, ele disse: Tu és a cabeça de ouro. Porque logo em seguida, o peito de prata, ele vai falar que depois de ti aparecerá um outro reino. Então a cabeça de ouro era o reino de Babilônia, representado ali por Nabucodonosor. Então o rei de Babilônia, ele durou do ano 605 ao ano 539. Mas é bom a gente entender que quando nós falamos a cabeça de ouro é Babilônia, nós temos que tomar cuidado, porque alguém pode perguntar: que Babilônia você está falando? Babilônia já existia antes do ano 605, não é? Então nós estamos falando aqui do Império Neo-Babilônico, que era a Babilônia de Nabopolassar e Nabucodonosor, Belsazar. Então essa era a Babilônia, o Império Neo-Babilônico. Né? Então aí depois ele, a cabeça de ouro, vamos entender um pouco aqui ainda a respeito da cabeça de ouro. O ouro era o metal mais popular de Babilônia. As moedas de Babilônia era de ouro. E as pinturas nas paredes, nas estátuas, ela tinha os seus fios de ouro. Então hoje nós sabemos que Babilônia antigo era o esplendor. Era como se fosse uma das maravilhas do mundo daquela época. Um reino pagão, mas considerado um reino de ouro. Então por isso que a cabeça era de ouro. Eu queria falar uma nota aqui, uma nota para que nós possamos entender melhor isso. O Império Neo-Babilônico, ele surgiu no ano 22 de novembro do ano 626. O Império Neo-Babilônico. Com a ascensão de Nabopolassar, rei vassalo da Síria. Em 612 se rebelou contra o rei Sinsaricum, travando uma guerra contra ele. A capital da Síria, Nínive, foi tomada pelos babilônicos. No ano 609, Nabopolassar venceu outro rei, Assurbanipal II. Subiu ao trono e se tornou senhor do mundo. Em 15 de agosto de 605, ele morre, e seu filho Nabucodonosor II sobe ao trono no dia 7 de setembro do ano 605. É quando começa aqui a profecia, propriamente dita. Daniel 2, versículo 39 diz assim: Rei, depois de ti se levantará outro reino. Por isso que a cabeça de ouro é um reino. Tá certo? Porque o preto e prata é um reino também. Levantará outro reino inferior ao teu. Por quê? Porque o reino de Babilônia seria o mais rico do mundo. Não existiria outro igual. O reino da Medo-Persa, que seria o preto de prata, seria um reino inferior. No ano 539, no dia 13 de outubro, lembra-se de Ciro, que ultrapassa os muros de Babilônia, seca, desvia as águas do rio Eufrates e entra em Babilônia, no dia 13 de outubro do ano 539, ele então, ele toma Babilônia, e o reinado de Babilônia cai por inteiro, e ali a Medo-Persa, Ciro e Dario começam a comandar, então passam a comandar
até o ano 331. Do ano 539 ao ano 331, o Império Medo-Persa dominou o mundo, através do peito e braços de prata. No capítulo 44, versículo 27, falando sobre a destruição de Babilônia por Ciro, olha o que diz: que digo as profundezas das águas, seca-te, falando do desvio do curso das águas do rio Eufrates. Seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo a Ciro, 150 anos antes dele nascer, já tinha o nome dele, olha aqui, o libertador. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Então foi isso que aconteceu, a profecia se cumpriu. Peito e braços de prata. Se o ouro era a moeda de Babilônia, a prata só poderia ser o metal usado pelos persas no sistema tributário de valor. Então era esse o sistema da Medo-Persa também, através do peito e braços de prata. Daniel 2,39, ele começa falando agora de um outro reino, o do ventre. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Medo-Persa. E o ventre, ele diz, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quem foi que dominou o mundo através do simbolismo do ventre de bronze? Olha a sequência, 605 a 539, Babilônia. 539 a 331, Medo-Persa. 331 até o ano 168 a.C., o Império Greco-Macedônio. Outra coisa aqui, não é simplesmente falar da Grécia, mas o Império Greco-Macedônio. Tá certo? Que dominou o mundo do ano 331 a 168 a.C., começando com Alexandre o Grande, depois o reino dele é dividido com os 4 generais, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu, que são a divisão da Grécia em 4 reinos, onde esses homens passaram, generais comandaram. Então, o ventre de cobre, o Império Greco-Macedônio, começando com Filipe, Alexandre o Grande, que era filho de Filipe. Abrangendo, então nós vemos aqui que essa terra, esse reino de bronze, que é a Grécia, teria domínio sobre toda a terra. Abrangendo a Fenícia, Palestina, Egito, Alexandre expandiu seu reino até a Índia e Pérsia. Então o que significa os ventre e quadris de bronze? O bronze era o metal usado pelos gregos como principal meio de câmbio. Então, Babilônia era o ouro, Medo-Persa era a prata. A Grécia era o bronze. Era usado também nas armaduras do exército macedônico, que os seus escudos eram feitos de bronze. Olha que impressionante, Deus usa até o metal que eles usavam nos seus comércios e também no seu material bélico para apresentar um reino. Daniel 2,40 diz, o quarto reino será forte como ferro, falando das pernas de ferro. Pois o ferro a tudo esmiuça, e assim quebra em pedaço. Então o que foi que surgiu depois da Grécia? Qual foi o império que dominou o mundo depois da Grécia? Se a Grécia dominou o mundo de 331 a.C. a 168 a.C., quem foi que entrou no ano 168 ali na profecia para dominar o mundo? Ora, foi o Império Romano Pagão, ou Roma Pagã. No dia 22/6 do ano 168, o Império Romano invade a Macedônia. A conquista ela totalmente no ano 146. E em 64 conquista a Síria. Em 63 a Palestina. E em 30 anexa o Egito ao Império Romano. Nós estamos falando aqui dos anos decrescentes, porque antes de Cristo os anos decresciam. Então começou em 168 o domínio e terminou ali no ano 30, né? Conquistando o Egito, aliás, anexa o Egito a todo o Império Romano. Pernas de ferro. O que representa o ferro? O exército romano era realmente constituído de ferro. As espadas eram de ferro, os escudos eram de ferro, as armaduras eram de ferro, o capacete era de ferro, especialmente o pilum, que era uma lança de ferro que servia como dardo. Mas Daniel se atém à firmeza do ferro e que ele quebra tudo. A tecnologia romana, quanto às técnicas de guerra, eram tão avançadas que de monarquia
e república passou a dominar o mundo quando se tornou império. Então, Roma passou por 3 fases: república, monarquia e agora império. Júlio César, ele disse assim: Veni, vidi, vici. Ou seja, ele está dizendo: vim, vi e venci. Mas como disse o profeta, perderia também o seu poder e força, porque agora ele se mistura com barro. Daniel 2, 41 a 43. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, será o reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um a outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então nós chegamos aqui ao ano 476. Os pés misturados de ferro e barro, ano 476, onde houve a queda do Império Romano. Roma é dividida e surge Roma papal. Lá em Apocalipse capítulo 8 e 9, falando das trombetas, vai apresentar também essa queda do Império Romano, como se deu, ou seja, é uma repetição, capítulo 8 e capítulo 9, representando os dedos, os pés e os dedos da estátua, só que com uma ampliação, que lá explica como se deu, nos seus mínimos detalhes, a queda do Império Romano. Começou no ano 410 e termina no ano 476 com as tribos bárbaras invadindo e saqueando o Império Romano, não é? Então aqui nós vemos a estátua, a estátua eram os reinos que dominariam o mundo da época até chegar nos nossos dias. Interessante. Então, no ano 476 cai o Império Romano. Então, o que seria Roma pagã se torna Roma papal. Surgem os 10 países da Europa, representando pelos 10 dedos da estátua. O ferro e o barro. 3 níveis de significado do ferro e o barro. Primeiro, seria um reino dividido. Desde a queda de Roma, do Império Romano, no ano 476, a região não possui unidade. E de acordo com o profeta Daniel, jamais terá. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que até o fim haverá guerra. Ou seja, o Oriente Médio hoje não existe uma união nem na Europa e nem no Oriente Médio, não é? Por causa do cumprimento da profecia. Segundo, seria um reino forte, que continuaria tendo Roma ali. Mas, por outro lado, fraco. O antigo Império Romano é uma coleção de nações fortes e fracas, nações ricas e nações pobres. Nós sabemos disso. A Europa é constituída assim. Agora, muito mais do que forte e fraco. Do ouro até o ferro, apenas reinos humanos sucedidos por outros reinos humanos. Quando entra o barro, as coisas mudam drasticamente. O barro aqui tem uma conotação muito importante, a conotação religiosa. As escrituras usam a imagem do barro no contexto da criação, quando Deus criou o homem usando o barro ali. Isaías 64:8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então esse barro aqui, além de significar algo que não gruda com o ferro, também tem uma conotação religiosa. Iria surgir um poder religioso através dessa profecia, que ele iria dominar o poder civil, mas também o poder religioso. A palavra barro tem forte conotação religiosa. Quando se associa com o ferro, torna-se um poder religioso e político, que substituiria dos dias da queda do império até os nossos dias. Aliás, subsistiria até os nossos dias. Pois o contexto leva esse poder até o tempo do fim. Para alguns comentaristas judeus, essa união do ferro com o barro nada mais é do que o cristianismo e a religião irmã, que é a religião irmã do judaísmo, mas que assumiria um papel perseguidor contra os judeus após se tornar a religião oficial de Roma. E nós sabemos, quando o cristianismo passou a se tornar a religião oficial de Roma, Roma passou a perseguir o povo de Deus. 3. Iriam se misturar em casamento. Desde a queda do Império, em 476, a Europa tenta se unir, a fim de desafiar a profecia. Eles conheciam a profecia.
Carlos Magno, né, Napoleão Bonaparte, eles tentavam unir a Europa, não conseguiram, até mesmo o próprio Hitler não conseguiu unir a Europa, porque a Bíblia diz que eles não iriam se unir, e eles desafiaram a profecia. Então ali surgiram os 10 dedos da estátua, né, se cumpriram através da divisão de Roma em 10 reinos. Quem eram esses reinos? Anglos, que é a Inglaterra, francos, França, visigodos, norte da Espanha, suevos, Portugal, vândalos, sul da Espanha, germanos, Alemanha, burgundos, Suíça, ostrogodos, Áustria, lombardos, norte da Itália e érolos, sul da Itália. São esses 10 reinos. É claro que hoje existe muito mais, mas na época eram esses reinos. Então, organizações do tempo do fim queriam se cumprir essa profecia. Eles tentariam se unir. Olha quantas organizações surgiram para tentar unir a Europa. Primeira, Organização das Nações Unidas. Eles tentaram, não conseguiram. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Até hoje tentam. OUA, Organização da Unidade Africana. CEE, Comunidade Econômica Europeia, e OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E na religião, o que faria com que a Europa e depois o resto do mundo tentasse se unir? O ecumenismo, os movimentos ecumênicos. Hoje nós temos aí Marcha para Jesus, as religiões se unem para poder fazer apenas um propósito. Mas nós sabemos que o que está por trás disso é o cumprimento da profecia, o ecumenismo. E isso está indo a uma velocidade muito grande. E depois isso aí vai culminar lá na frente no decreto dominical. Assim como Babel foi um símbolo da aliança humana, a fim de abrir um portal para o céu através das próprias mãos de homens, porque a palavra Babel significa portal do Senhor, né? Mas feito pelas próprias mãos humanas. Assim também seria no tempo do fim, através de alianças políticas religiosas. Mas assim como em Babel Deus desceu e interviu na obra humana, assim também Deus no fim dos tempos descerá para dar cabo a todos os reinos desse mundo. Lembra que João no Apocalipse apresenta Babilônia aqui, fala sobre Babel também? Que assim como Deus interviu na Torre de Babel, Deus vai intervir também no fim dos tempos com a Babilônia mística. Nós sabemos quem é. Daniel 2,44. Rei, agora rei, eu vou concluir a visão, com a interpretação. Mas nos dias desses reis, nos dias que reis? No dia dos dedos, dos pés misturado com ferro e barro e dos dedos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Através do quê? Através da pedra. Porque no versículo 45, Daniel diz assim: Rei, como você viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ou seja, essa pedra vem sem que tenha intervenção humana. Ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. E ele encerra dizendo: certo é o sonho, rei, e fiel a interpretação. Mas agora, o importante para nós não é os metais da estátua. Não é, porque tudo isso é história, ficou no passado. O problema aqui está na pedra. Quando os sábios falaram para o rei assim: rei, ninguém pode adivinhar o que você sonhou, a não ser os deuses, e esses não moram com os homens. O que significa isso? Para os babilônicos, os deuses, eles existiam, moravam numa pedra, em algum lugar no universo, moravam numa pedra. E esses reis nunca se dirigiam aos seres humanos, moravam lá e não interviam na história humana aqui. E agora o rei viu uma pedra saindo de lá e vindo para a terra. Então isso significa que Deus, que para eles eram os deuses, né, moram com os homens sim, então ele vem. Então nós vamos ver no próximo vídeo a intervenção da pedra, o que ela significa e quando isso vai se cumprir, tá bom? Então Deus abençoe você, é meu desejo
e minha oração, e até o próximo vídeo.